Se você gosta de Ford, no vídeo de hoje eu separei 5 Fords que eu considero que têm o melhor custo-benefício atualmente no mercado de usados. E podem ser boas opções, porque se a gente comparar com a concorrência, eles têm um preço mais atrativo. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Lembrando que a Ford não saiu do Brasil, ela apenas deixou de fabricar alguns carros, como o Ka, Sport e New Fiesta. Atualmente, todos os carros da Ford são importados, mas isso já aconteceu, não é a primeira vez. Até 2013, a grande maioria dos Fords eram importados, New Fiesta, Focus, Fusion, Edge e Ranger. Para quem tem dúvidas sobre reposição de peças, pelo menos até agora, continua a mesma coisa. Você vai encontrar peças facilmente. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Fusion de segunda geração, porém uma versão um pouco diferente, a Hybrid. Pelo próprio nome, já dá para saber que é um modelo híbrido, que ainda é pouco comentado. O Fusion consegue ser um dos carros híbridos mais baratos do Brasil atualmente, e é um baita custo-benefício, pois você vai levar um carro super tecnológico, seguro, com muito conforto e espaço interno, com preço de carros convencionais. Existe o Fusion Hybrid de primeira geração que tem muitas características parecidas com o do modelo posterior, principalmente em relação à mecânica, e já pode ser encontrado a partir dos 50 mil reais. Se você achar um em bom estado, vale muito a pena. Eu já fiz um vídeo comentando sobre a manutenção, bateria e custos sobre essa versão, o link vai estar na descrição. Mas eu separei para o vídeo de hoje a segunda geração, que é bem mais cara, mas abrange mais conteúdo, até por ser uma nova geração. O modelo híbrido é montado em cima da versão Titânio, com todos os equipamentos de série, como 8 airbags, Park Assist, piloto automático adaptativo, controle de estabilidade e tração, dependendo do ano, Sync 2 ou 3, o teto solar e vários outros equipamentos. A lista é muito grande, e ao passar dos anos, ele foi recebendo mais equipamentos e tecnologias. Falando mais sobre a mecânica, no motor, o Fusion usa o ciclo Atkinson, que tem um tempo maior de abertura das válvulas de admissão, com maior fluxo de ar e taxa de compressão, que sai de 10,81 para 12,31. O motor a gasolina tem 4 cilindros, 145 cavalos a 6.000 RPM e 18 kg de torque a 4.250 RPM. Já o motor elétrico tem 88 kW, cerca de 120 cavalos e 18 kg de torque instantaneamente. A potência combinada é de 190 cavalos. Já o seu câmbio é um CVT. Muitas pessoas se perguntam se realmente uma hora o carro acaba fornecendo esses 190 cavalos. E assim, segundo a Ford, ele pode usar sim os 190 cavalos, pois até os 100 km por hora, o Fusion consegue rodar apenas com motor elétrico. Lógico, se o motorista conseguir ter paciência para acelerar gradativamente sem acionar o motor a combustão. Porém, se exigir mais potência, o motor a combustão começa a funcionar. E dependendo, ele pode funcionar sozinho ou em conjunto com o motor elétrico. Por isso, ele pode gerar até 190 cavalos, dependendo da situação. Por exemplo, eu acredito que ele deve dar potência máxima em ultrapassagens. Apesar de potência não ser um grande forte de carros híbridos, o Fusion tem bons números mais expressivos que do modelo 2.5. Ele consegue fazer de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 180 km por hora. E o seu consumo, logicamente, é de surpreender, tanto em frente ao modelo 2.5 ou 2.0 Turbo. Em seu lançamento aqui no Brasil, segundo o Inmetro, ele era o carro mais econômico do Brasil. Tanto na estrada quanto na cidade, o consumo é praticamente o mesmo. Na cidade ele faz uma média de 16,8 km por litro, e na estrada essa média passa para 16,9 km por litro. Esse é o consumo oficial. Segundo alguns donos, dependendo da situação, dá até para fazer 20, 21 km por litro. É um carro muito econômico. E um excelente carro para os dias atuais, até mesmo nas versões convencionais que tem motor 2.5 ou 2.0 turbo. Todas elas têm um custo-benefício acima da média no mercado de usados, e independente da versão, você está fazendo uma boa escolha. O Ford Fusion Hybrid de 2014 se encontra entre 90 e 110 mil reais. A versão 2.5 e 2.0 se encontra entre 60 e 90 mil reais. O segundo Ford que eu considero uma das melhores opções atualmente é o New Fiesta.
Nessa lista eu vou colocar o pós-facelift, que veio a partir de 2014. Vale lembrar que o hatch passou a ser produzido aqui no Brasil. Infelizmente o nível do acabamento caiu, mas no geral são carros bem parecidos. O modelo brasileiro até trouxe algumas melhorias. Mas para mim a melhor opção é o sedã. Mesmo após o facelift, ele continuou sendo mexicano. Isso significa que ele ganhou melhorias, só melhorias, e as boas qualidades, como acabamento excelente, muito elogiado, continuou. Esse facelift ficou no mercado entre 2014 e 2017. Ele saiu de linha antes do hatch. E nos últimos anos, na versão Titânio Plus, ele recebeu vários equipamentos inéditos, como teto solar, luz ambiente ajustável à cor, Sync 2 e vários outros equipamentos que já vinham antes, como 7 airbags, controle de estabilidade e tração, e no modelo hatch, nos últimos anos, ele tem a chave presencial. Apesar de ser um carro que tem 11 anos de lançamento, ainda parece muito atual comparando com os hatches mais novos. Com certeza foi um dos carros compactos mais legais e refinados do Brasil. Ele peca um pouco no quesito espaço interno, principalmente no sedã, ele deixa muito a desejar. Poderia ser bem maior como o Versa, ou pelo menos como o City. Mas o porta-malas dele tem 460 litros. Não é o maior da categoria, mas também não deixa a desejar. Anteriormente eu falei da versão Titânio Plus, que é a mais completa, mas vale lembrar que essa versão só é disponível com o câmbio Power Shift. Eu particularmente não teria, por isso eu iria na versão Titânio até 2016, que ela tem a opção de câmbio manual, ou na versão SE, caso seja mais difícil achar a Titânio. Porém a Titânio tem melhor custo-benefício, já que custa a mesma coisa. No motor estamos falando de 1.6 Sigma Flex, que gera 128 cavalos com álcool e 125 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. O seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em 12,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Tem um desempenho muito bom. O consumo também é um ponto positivo por aqui. Na cidade ele faz uma média de 8,2 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Já na estrada, 10 km por litro com álcool e 14,6 km por litro com gasolina. Um Ford New Fiesta Titânio 2014 tem preço médio entre 45 e 55 mil reais. O Focus de terceira geração, infelizmente, ficou muito queimado por causa do câmbio Power Shift, que de fato não foi um câmbio muito bom em relação à confiabilidade mecânica, tanto que trouxe muito prejuízo para a Ford mundialmente. Mas existem versões muito interessantes do Focus com câmbio manual e motor 1.6 Sigma. Antes do facelift, o modelo MK3 tem essa opção no modelo hatch e sedã. No sedã é um pouco mais difícil de achar, mas se procurar bem dá para encontrar na versão SE, que é um pouco mais acima da de entrada. Então é um carro muito completo e vai te agradar bastante. Mas a melhor versão de todas nessa configuração é o 1.6 ACE Plus, que chegou no MK3 apenas no modelo hatch. No sedã não tem essa configuração. Ele recebeu algumas melhorias e equipamentos do Titânio. Nos últimos anos ele tinha o Sync 3, o computador de bordo do Titânio e até o rebatimento elétrico dos retrovisores, algo que pouca gente sabe. Além dos equipamentos que já tinha anteriormente, como os bancos em couro, 6 airbags, controle de estabilidade e tração, monitoramento da pressão dos pneus e por aí vai. Mesmo sendo uma versão quase de entrada, é muito completa, por isso é considerada a melhor opção do Focus de terceira geração. Você vai levar um carro muito completo, porém vai ter uma confiabilidade muito maior em relação ao 2.0 com o câmbio Power Shift. Embora no modelo MK3,5 o câmbio Power Shift já é bem melhor e bem mais confiável. Na mecânica temos o motor 1.6 Sigma Flex, o mesmo do New Fiesta, porém por aqui temos mais potência. São 135 cavalos com álcool e 131 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16,7 kg de torque com álcool e 16,2 kg de torque com gasolina. O seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele não tem desempenho de surpreender, até porque é um carro pesado, mas ele é bem elástico, o que garante um consumo muito satisfatório para um carro médio. Dentro da cidade ele faz uma média de 7,5 km por litro com álcool e 10,8 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 9,3 km por litro com álcool e 13,6 km por litro com gasolina.
Um destaque do Focus é a sua suspensão independente nas 4 rodas, que mescla entre o bom conforto e a dinâmica. Eu sempre comento aqui no canal, porque realmente desde a primeira geração sempre foi uma das coisas mais comentadas. Um Ford Focus 1.6 2014 tem preço médio de R$ 50 mil. Se garimpar bem, dá até para achar unidades por uns R$ 45 mil. O SE Plus de 2016 em diante dá para achar a partir dos R$ 60 mil. Considerando o preço dos carros atualmente, não é nada mal. Um Ford esquecido é o EcoSport, ou melhor, uma versão da Eco que é bem esquecida, porque no geral esse carro vende bem no mercado de usados. A versão que muita gente esquece é a Titanium com motor 2.0 do Focus, só que o câmbio é um convencional que não tem nada a ver com o Power Shift. Essa versão ficou em linha até 2019, depois a Titanium passou a usar o motor 1.5 e a única que continuava com o motor 2.0 era a Storm, uma versão bem de nicho que tem a tração AWD. Essa versão é muito legal, ela já tem um facelift e tem várias outras mudanças interessantes no visual e na lista de equipamentos. Ele começou a ter o teto solar, o Sync 3, bancos em couro bege, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e até o sistema de som Premium assinado pela Sony. É um carro muito completo que herdou várias características do Focus MK3, embora continuasse sendo um carro compacto. E por isso decepciona muito no espaço interno, até porque usa a mesma plataforma do New Fiesta e também não agrada muito. Não é ruim, mas poderia ser bem melhor. O porta-malas é um dos menores da categoria, tem apenas 365 litros. Mas se por um lado ele decepciona, por outro lado ele agrada muito, que é em sua mecânica. O motor é o 2.0 Duratec Direct Flex, que foi o primeiro motor flex do mundo com injeção direta. Apesar de não ser turbo, é um motor muito moderno até os dias de hoje. Ele gera 170 cavalos com álcool e 176 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 22,5 kg de torque com álcool e 20,6 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Apesar dele ter 2 cavalos a menos que o Focus, ele tem um 0 a 100 um pouco melhor. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora, limitada eletronicamente. O seu desempenho é muito bom, não é um carro esportivo, mas para o dia a dia agrada bastante. Já o consumo fica na média de um carro com essa potência. Na cidade ele faz uma média de 6,1 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Já na estrada uma média de 8,3 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. O Ford EcoSport Titanium 2.0 2018 tem preço médio entre 80 e 85 mil reais. Mas se você não quer pagar isso em um crossover compacto, ou na verdade quer pagar um pouco mais barato e levar um carro melhor, eu separei o Ford Edge, que com certeza foi um dos melhores carros da Ford Brasil. Esse enorme crossover é super luxuoso, tem um motorzão V6 e muito conforto, é fenomenal esse carro. Muita gente fala sobre o custo de manutenção, mas lembre sempre que ele é um carro de porte grande. Ele é bem mais caro de manter que um Fusion, por exemplo. O Edge tem 2 versões, a SL e a Limited. A versão mais interessante é a Limited, que adiciona um belíssimo teto solar, as rodas cromadas e outros equipamentos. É um carro muito parecido com o Fusion nesse quesito. A diferença é que aqui no Edge ele é equipado com um belo motor raiz, um 3.5 V6, o Duratec. Esse motor rende 284 cavalos a 6.500 RPM e ele tem 34,5 kg de torque a 4.000 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o 6F50. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9 segundos e a sua velocidade máxima é de 180 km por hora, limitada eletronicamente. Ele tem 2 tipos de tração, a FWD ou AWD. Eu iria com o FWD, pois o AWD do Edge merece muita atenção e cuidado redobrado pelos problemas que ele pode apresentar. Essa tração pode quebrar e o custo é mais de 10 mil reais para arrumar, então fique atento nesse quesito. O consumo dele é bastante puxado, mas tem SUVs V6 de uma categoria abaixo que consegue beber mais que ele. Ele faz na cidade 6,9 km por litro. Na estrada, 9,4 km por litro. É algo que você tem que considerar também, né? Porque você está levando um carro para casa que não faz nem 10 km por litro na estrada. Um Edge de 2012 se encontra na faixa entre 60 e 70 mil reais. E se você levar em consideração que um SUV hoje do mesmo porte custa muito mais caro,
vale a pena levar o Edge para casa. Para fechar a lista de hoje, eu separei outro Edge, mas não é qualquer um. Estamos falando do ST, que por ter ficado pouco tempo em nosso mercado, muitas pessoas não conhecem. Imaginem em um futuro próximo esse carro virar uma lasanha. Será bem legal e eu não duvido disso. Infelizmente, os Fords perdem muito preço e valor em nosso mercado. Para quem não conhece, essa versão ST do Edge é uma versão esportiva desenvolvida pela Ford Performance, que é a divisão esportiva da marca estadunidense. Ele chegou importado do Canadá e é uma versão absurda para um crossover. Entrando no quesito tecnologias e equipamentos, espere o máximo de um carro atual, tecnologias semi-autônomas, segurança, conectividade e vários mimos muito legais. Apesar de ser uma versão esportiva, o luxo não foi deixado de lado. Essa versão esportiva chegou com apenas uma motorização, uma 2.7 V6 biturbo EcoBoost que gera 335 cavalos a 5.550 RPM e 54,5 kg de torque a 3.250 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 8 marchas. Isso faz com que esse grande crossover chegue de 0 a 100 km por hora em apenas 6,2 segundos e atinja uma velocidade máxima de 209 km por hora. Provavelmente é limitado eletronicamente. É muita potência, principalmente se a gente considerar que ele pesa mais de 2.100 toneladas. Apesar de não ser algo muito considerado em um carro esportivo, ele faz uma média de 7,3 km por litro na cidade e 9,4 km por litro na estrada. Essa é a média oficial. Um Ford Edge ST tem preço médio entre 250 e 310 mil reais. Pelo menos eu acreditava que ficaria muito mais valorizado nessa época. Porém, ele até teve uma grande desvalorização. Se a gente comparar, por exemplo, com o Volvo XC60 T8, é um carro que custa mais de 350 mil reais. Eu acredito que talvez o Edge não fez muito sucesso em nosso mercado, essa versão ST, porque em 2018 ele chegou custando 300 mil reais, um preço bem parecido com o que era vendido o Mustang, que tinha mais de 100 cavalos a mais e era um carro bem mais esportivo. Mas também tem que levar em consideração que apesar de você estar levando um carro com menos potência, você vai ter um equilíbrio entre um carro convencional, talvez para usar mais no dia a dia, e um carro esportivo. Por isso que eu acho bastante legal essa versão da Edge ST. Eu acredito que daqui a alguns anos, talvez 5, 8 anos, esse carro está custando mais barato, será bem interessante. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Deixe no comentário quais desses Fords você levaria para casa, porque tem várias outras opções muito legais. Forte abraço, valeu e fui!